Você já imaginou como um simples ato de bondade pode mudar completamente a vida de 3 pessoas? Esta é a história de Júlia, uma frentista de posto que descobriu que o amor pode curar até as feridas mais profundas da alma. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias emocionantes como esta. O sol escaldante de março castigava o asfalto do posto Shell na rodovia Raposo Tavares. Júlia Mendes secava o suor da testa com o braço, o uniforme azul grudado nas costas, após 6 horas ininterruptas de trabalho. Aos 25 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma determinação que contrastava com a simplicidade de sua condição. Mais um dia, mais um passo, murmurava para si mesma, uma frase que repetia desde que trancara o curso de psicologia no 6º semestre. O sonho de ser psicóloga infantil parecia cada vez mais distante, engolido pelas contas que se acumulavam em casa. O barulho ensurdecedor de pneus cantando no asfalto a fez virar a cabeça. Um BMW preto parou bruscamente na bomba, com o motorista claramente desesperado. André Oliveira desceu do carro com movimentos frenéticos, os cabelos escuros desalinhados e a camisa social amarrotada. Seus olhos azuis estavam vermelhos de cansaço e angústia. "Por favor, me ajude!" gritou ele apontando para o banco traseiro do carro. Júlia se aproximou e viu através do vidro uma cena que partiu seu coração. Um menino de cerca de 7 anos se debatia violentamente no assento, as mãos pequenas batendo contra as têmporas, os olhos fechados com força enquanto emitia gritos agudos que cortavam o ar como lâminas. "Ele está assim há 1 hora", disse André, a voz quebrada. "Não sei mais o que fazer. Os médicos disseram que é autismo severo, mas..." Júlia não o deixou terminar. Sem pensar 2 vezes, abandonou a bomba de combustível e se aproximou da porta traseira do carro. André hesitou. "Cuidado, ele pode se machucar ou machucar você." Mas Júlia já havia aberto a porta delicadamente. O menino continuava em sua crise, alheio ao mundo ao redor. Ela respirou fundo e, numa voz suave como uma brisa de verão, começou a cantar baixinho. "Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar." O efeito foi instantâneo e mágico. Gabriel parou de gritar como se um interruptor tivesse sido desligado em sua mente. Seus olhos se abriram lentamente, focalizando no rosto de Júlia com uma intensidade que ela jamais havia visto em uma criança. "Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar." Júlia movimentava as mãos suavemente, acompanhando a melodia. Para o espanto absoluto de André, Gabriel começou a espelhar os movimentos dela, suas pequenas mãos tremendo, mas tentando seguir o ritmo. Por 5 minutos que pareceram eternos, o mundo parou. Não havia mais o barulho dos carros na rodovia, nem o calor sufocante. Existiam apenas uma jovem cantando e um menino redescobrindo que o mundo podia ser gentil. Quando a música terminou, Gabriel encostou a cabeça no banco e fechou os olhos, respirando tranquilamente. André estava com lágrimas nos olhos. Como você fez isso?" sussurrou ele. "Nenhum médico, nenhuma babá, ninguém conseguiu. Em 6 meses, ninguém conseguiu acalmá-lo assim." Júlia sorriu, ainda observando o menino que agora dormia pacificamente. "Às vezes, a alma só precisa de uma canção para lembrar que não está sozinha." André a olhou como se ela fosse um anjo que havia descido do céu no momento exato em que ele mais precisava. Ele não sabia ainda, mas acabara de encontrar a pessoa que mudaria para sempre a vida de seu filho e de si mesmo. Na manhã seguinte, Júlia mal havia chegado ao posto quando viu o mesmo BMW preto estacionado na frente. André desceu do carro com Gabriel, que caminhava ao lado do pai de cabeça baixa, as mãos entrelaçadas numa repetição constante. "Você voltou", disse Júlia, surpresa. "Precisava voltar", respondeu André, ajeitando o blazer cinza impecável. Ontem à noite foi a primeira vez em meses que Gabriel dormiu a noite inteira. Sem pesadelos, sem gritos. Júlia se abaixou na altura de Gabriel, mas manteve uma distância respeitosa. "Oi, Gabriel. Lembra de mim?" O menino levantou os olhos por um breve segundo
e Júlia jurou ter visto um brilho de reconhecimento antes dele voltar a olhar para os próprios pés. André respirou fundo, como alguém prestes a fazer a jogada mais arriscada de sua vida. Júlia, eu preciso te fazer uma proposta, e sei que vai parecer loucura. Estou ouvindo. Gabriel não sai de casa há 6 meses. A quinta babá desistiu semana passada. Ele não aceita nenhum terapeuta, nenhum estranho. Mas com você... André pausou, observando o filho. Com você ele reagiu de uma forma que eu não via há anos. Júlia franziu a testa, pressentindo onde aquela conversa estava indo. André, eu trabalho aqui. Não sou babá, não sou terapeuta. Eu sei. Por isso estou disposto a pagar 5 vezes o seu salário atual. O número ecoou na mente de Júlia como um trovão. 5 vezes. Isso significaria poder voltar para a faculdade, ajudar sua mãe, talvez até mesmo realizar seu sonho de abrir um consultório. A condição é que você se dedique exclusivamente ao Gabriel. Largue o posto e venha trabalhar comigo. Não como babá. Ele fez questão de esclarecer. Como companheira terapêutica dele. Eu nem terminei minha formação. Mas você tem algo que nenhum profissional formado conseguiu ter com ele. Conexão. Júlia olhou para Gabriel, que havia se aproximado silenciosamente de uma flor que crescia numa rachadura do concreto. Com cuidado extremo, ele tocou as pétalas amarelas com a ponta do dedo. Posso pensar? Claro. Mas Júlia... André a olhou com uma vulnerabilidade que ela não esperava ver em um homem claramente bem-sucedido. Eu estou desesperado. Já tentei tudo. Você pode ser a última esperança dele. Naquela noite, Júlia conversou com sua mãe, Dona Conceição, na cozinha pequena de sua casa no Jardim Mutinga. Mãe, e se eu não conseguir ajudar? E se eu piorar a situação dele? Dona Conceição, uma mulher de 52 anos com mãos calejadas de tanto trabalho, serviu café em xícaras desemparelhadas. Filha, você sempre soube que tinha um dom com crianças. Lembra quando você acalmava o menino da vizinha que tinha pesadelos? Isso era diferente, mãe. Era? Ou você só cresceu e começou a duvidar de si mesma? Na manhã seguinte, Júlia estava no posto quando André chegou novamente. Desta vez, ela já tinha a resposta. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Se em 1 mês eu não conseguir ajudar Gabriel, você me libera do compromisso, sem ressalvas. André estendeu a mão. Fechado. Mas algo me diz que 1 mês será tempo demais. Quando suas mãos se tocaram, Júlia sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço, e pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez o destino tivesse planos maiores para ela do que ela jamais imaginou. A mansão no Alto de Pinheiros era uma fortaleza de silêncio. Júlia pisou no hall de entrada pela primeira vez, impressionada com os tetos altos e a decoração minimalista. Tudo ali era projetado para acalmar. Cores neutras, luzes suaves, ausência total de ruídos. Gabriel tem hipersensibilidade a sons e luzes fortes, explicou André, conduzindo-a pelos corredores. Por isso adaptamos toda a casa. Chegaram ao quarto do menino e Júlia sentiu o coração apertar. As paredes eram cobertas com espuma acústica. Havia apenas uma cama baixa com lençóis azuis e uma estante com livros organizados por cor e tamanho. No canto, um pequeno teclado eletrônico com fones de ouvido. Ele gosta de música? Gostava. Antes de tudo começar. Gabriel estava sentado no chão, organizando blocos de madeira em fileiras perfeitas. Quando viu Júlia, parou por um instante, mas não levantou os olhos. Oi, Gabriel, disse ela suavemente, sentando-se no chão, a uma distância segura. Posso ver o que você está construindo? Silêncio. André sussurrou no ouvido dela. Ele faz isso por horas. Os médicos disseram que são comportamentos repetitivos do autismo. Mas Júlia observava atentamente. Havia algo na forma como Gabriel organizava os blocos. Não era aleatório. Era musical. Blocos pequenos, médios, grandes, como notas em uma partitura. Você está fazendo música com os blocos, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Gabriel parou imediatamente. Pela primeira vez, levantou os olhos e a encarou diretamente. Por 3 segundos intensos, ela viu através daqueles olhos castanhos
uma inteligência viva e aprisionada. Depois, ele voltou aos blocos. Nos dias seguintes, Júlia desenvolveu uma rotina com Gabriel. Chegava às 8 horas, quando ele tomava café, sempre a mesma tigela azul, sempre cereal com leite morno. Às 9 horas, ele assistia ao mesmo desenho animado por exatos 30 minutos. Às 10 horas, brincava com os blocos. Foi na segunda semana que ela decidiu tentar algo diferente. Gabriel, disse ela, sentando-se ao piano eletrônico, posso tocar uma música? Ele não respondeu, mas também não se afastou. Júlia começou a tocar uma melodia simples, a mesma ciranda que havia cantado no posto. Gabriel parou de organizar os blocos e ficou escutando. Então algo extraordinário aconteceu. Gabriel se levantou, caminhou até o piano e tocou uma única tecla. A nota se harmonizou perfeitamente com a melodia de Júlia. Você tem ouvido absoluto, murmurou ela, maravilhada. Durante os minutos seguintes, Gabriel tocou várias notas, sempre em harmonia com o que Júlia estava tocando. Era como se eles estivessem tendo uma conversa musical. André, que observava da porta, tinha lágrimas nos olhos. Ele não tocava piano há 3 anos, sussurrou. Naquela noite, quando André levou Júlia para casa, eles conversaram no carro. Como você sabia que ele tinha talento musical? Eu não sabia, apenas observei. Ele organiza tudo como se fosse música. Os blocos, os lápis, até a comida no prato. Os médicos nunca mencionaram isso. Talvez porque eles estavam vendo apenas o diagnóstico, não a criança. André olhou para ela com uma admiração crescente. Você é especial, Júlia. Não sei o que fiz para merecer que você aparecesse em nossas vidas. Mas no fundo do coração, uma inquietação começava a crescer na mente de Júlia. Algumas coisas não faziam sentido. Gabriel mostrava empatia, algo raro no autismo severo. Ele demonstrava inteligência musical excepcional. E havia algo em seus olhos, algo que parecia mais como medo do que como uma condição neurológica. 3 semanas haviam se passado, e a rotina entre Júlia e Gabriel começava a fluir naturalmente. Ela havia aprendido que ele gostava de pão com geleia de morango, sempre cortado em quadrados perfeitos, que tinha horror a qualquer coisa branca ou que fizesse barulho repentino, e que suas crises diminuíam drasticamente quando ela cantava. Mas foi na manhã de uma quinta-feira que Júlia presenciou algo que a deixou profundamente perturbada. Ela havia chegado mais cedo e encontrou Gabriel na sala de estar desenhando. Aproximou-se silenciosamente e viu o papel. O desenho a fez engolir em seco. Era um rabisco de criança, mas inequívoco, uma figura adulta grande e ameaçadora sobre uma criança pequena encurralada no canto. A criança no desenho tinha lágrimas nos olhos. Gabriel, disse ela suavemente, pode me contar sobre esse desenho? O menino largou o lápis como se tivesse queimado suas mãos. Começou a balançar o corpo para frente e para trás, emitindo um som baixo de angústia. Tudo bem, Júlia se apressou em acalmá-lo. Não precisa falar sobre isso agora. Mas ela guardou o desenho. Naquela mesma semana, outro episódio estranho aconteceu. Júlia estava na cozinha preparando o lanche de Gabriel, quando viu pela janela um entregador de farmácia chegando. O homem vestia um jaleco branco. Gabriel, que estava brincando tranquilamente na sala, viu o entregador através da porta de vidro e entrou em pânico total. Correu para debaixo da mesa da sala e se encolheu em posição fetal, gritando, "Não! Não! Por favor, não!" Foram as primeiras palavras que Júlia o ouviu falar. André chegou correndo das escadas, alarmado. O que aconteceu? O entregador... Gabriel viu o jaleco branco e... André dispensou rapidamente o entregador e se abaixou ao lado da mesa. Gabriel, filho, está tudo bem. Não há ninguém aqui. Levaram 20 minutos para Gabriel se acalmar. Quando finalmente saiu de debaixo da mesa, estava tremendo. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Pegou os livros de psicologia que ainda tinha da faculdade e começou a pesquisar. Autismo severo não costumava incluir medos específicos tão intensos relacionados a figuras de autoridade médica. Nem crianças no espectro autista costumavam demonstrar o nível de empatia que Gabriel mostrava quando ela estava triste ou cansada.
Na semana seguinte, ela decidiu investigar mais profundamente. André, disse ela enquanto Gabriel dormia, você tem fotos de Gabriel bebê? Claro. Por quê? Ele trouxe um álbum de fotos e Júlia quase caiu da cadeira. Nas fotos dos primeiros 3 anos de vida, Gabriel era uma criança completamente diferente. Sorria amplamente, brincava com outras crianças, olhava diretamente para a câmera. Em uma foto particularmente tocante, ele estava abraçando um cachorro e rindo. Quando exatamente os sintomas começaram? Perguntou ela. Aos 4 anos. Foi bem repentino. Em questão de meses, ele parou de falar, parou de interagir, começou a ter crises. E quem cuidava dele nessa época? André pausou como se a pergunta tivesse tocado em algo doloroso. Tínhamos uma babá, Ana Paula. Ela estava conosco desde que Gabriel tinha 3 anos. O que aconteceu com ela? Quando Gabriel foi diagnosticado, ela disse que não se sentia preparada para lidar com uma criança especial. Pediu demissão. Júlia sentiu um frio na espinha. André, você pode me dar o contato dela? Talvez ela possa me contar como Gabriel era antes, o que observou durante a transição. Eu acho que perdi o contato dela. Foi há muito tempo. Mas Júlia notou algo na voz de André. Uma hesitação, como se ele estivesse escondendo algo. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Iria descobrir o que realmente havia acontecido com Gabriel, porque cada vez mais ela tinha certeza de que não se tratava de autismo. Tratava-se de trauma. Júlia chegou na manhã seguinte, com uma determinação renovada. Gabriel estava na sua rotina matinal tomando café na tigela azul, mas ela notou que ele a observava pelos cantos dos olhos, algo que crianças com autismo severo raramente faziam. Gabriel, disse ela sentando-se à mesa com ele, você gosta de quebra-cabeças? Ele parou de comer e a olhou diretamente. Um pequeno aceno de cabeça. Júlia tirou da bolsa um quebra-cabeça simples de 24 peças, com a imagem de um parque. Podemos montar juntos? Durante a próxima hora, ela observou Gabriel trabalhar. Suas habilidades cognitivas eram excepcionais para a idade. Ele identificava padrões rapidamente, tinha excelente coordenação motora fina e, mais importante, buscava aprovação nos olhos dela, comportamento social típico. Você é muito inteligente, Gabriel, disse ela quando terminaram. Por um momento, ela viu algo que a deixou sem fôlego. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno, rápido, mas real. André desceu para o café e encontrou os dois terminando o quebra-cabeças. Ele fez isso sozinho? Perguntou, impressionado. Fizemos juntos. André, posso conversar com você reservadamente? Na cozinha, Júlia foi direta. Preciso saber mais sobre Ana Paula, onde ela trabalhava antes, como vocês a conheceram. Qualquer coisa que você lembre. André suspirou, mexendo o café com mais força do que necessário. Por que você quer saber sobre ela? Porque algo não fecha, André. Gabriel não se comporta como uma criança com autismo severo. Ele demonstra empatia, busca conexão social, tem habilidades cognitivas avançadas e o medo específico de pessoas de jaleco branco. Os médicos explicaram que... Que médicos? Você pode me mostrar os laudos? André hesitou tanto tempo que Júlia soube que havia tocado em algo importante. Está bem, disse ele finalmente. Os laudos estão no escritório. Mas, Júlia, eu confio no que você está fazendo com Gabriel. Não quero mexer no passado e atrapalhar o progresso dele. Eu entendo. Mas, André, e se não for autismo? E se for algo que pode ser tratado de forma diferente? Naquela tarde, enquanto Gabriel cochilava, André trouxe uma pasta com documentos médicos. Júlia os leu com atenção e sua desconfiança só aumentou. O primeiro laudo estava assinado por um Dr. Roberto Santana, psiquiatra infantil. O diagnóstico havia sido feito em apenas 2 consultas, o que era extremamente rápido para autismo. Além disso, alguns sintomas descritos não batiam com o que ela observava em Gabriel. André, você pode me dar o telefone deste médico? Gostaria de conversar com ele sobre o tratamento. Ele se mudou do país logo depois do diagnóstico. Foi para Portugal, eu acho. Outra resposta evasiva. Naquela noite, Júlia fez algo que sabia ser arriscado. Usando o computador de sua mãe, pesquisou o nome Dr. Roberto Santana.
junto com um psiquiatra infantil São Paulo. O que encontrou a deixou gelada. Não havia nenhum Dr. Roberto Santana registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O CRM que constava nos laudos não existia. Os documentos eram falsos. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo na casa de André. Gabriel ainda estava dormindo. Ela encontrou André na cozinha, tomando café e mexendo no celular. André, precisamos conversar. Ele olhou para ela e deve ter visto algo em sua expressão, porque pálido. O que foi? O Dr. Roberto Santana não existe. Os laudos de Gabriel são falsos. A xícara de café escorregou das mãos de André e se estilhaçou no chão. Por um longo momento, eles se encararam em silêncio. Júlia, Quem realmente diagnosticou Gabriel? E por que você mentiu para mim? André se curvou sobre o balcão, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Foi Ana Paula, sussurrou ele. Ela que trouxe esses laudos. Disse que conhecia um médico que poderia ajudar Gabriel sem precisar interná-lo ou submetê-lo a tratamentos invasivos. E você não desconfiou? Eu estava desesperado, Júlia. Gabriel havia mudado completamente da noite para o dia. Ana Paula parecia entender dele. Dizia que já havia cuidado de outras crianças assim. A verdade começava a se desenhar na mente de Júlia, e ela era mais terrível do que qualquer coisa que pudesse imaginar. André, disse ela lentamente. Você sabe onde Ana Paula está agora? Não. Depois que ela saiu, nunca mais a procurei. Estava focado em cuidar de Gabriel. Então nós vamos encontrá-la. Durante os 3 dias seguintes, Júlia se transformou em uma detetive particular. Usava os intervalos em que Gabriel cochilava para fazer ligações e pesquisar na internet. André, consumido pela culpa de ter sido enganado, a ajudava fornecendo todas as informações que conseguia lembrar sobre Ana Paula. Ela tinha cerca de 35 anos, cabelo loiro, sempre muito bem arrumada. Disse que tinha experiência com crianças especiais, recordava André. Apresentou referências de outras famílias. Você contatou essas referências? Liguei para 2. Falaram bem dela. Disseram que havia ajudado muito com os filhos deles. Júlia anotava tudo em um caderno. Havia algo profundamente errado com toda aquela situação, e ela estava determinada a descobrir o quê. Foi na terça-feira que ela teve a primeira pista real. Estava brincando de música com Gabriel quando ele, inesperadamente, sussurrou algo que a fez congelar. Tia Ana machuca. Júlia parou de tocar o piano imediatamente. O que você disse, Gabriel? Mas ele havia se fechado novamente, voltando a organizar seus blocos em fileiras. Naquela noite, ela contou a André sobre o que Gabriel havia dito. Ele falou mesmo isso? Tia Ana machuca? Sim. André, eu preciso que você seja totalmente honesto comigo. Havia algum sinal de que Ana Paula pudesse ter machucado Gabriel? André passou as mãos pelos cabelos, claramente atormentado. Houve algumas coisas estranhas. Gabriel começou a ter medo do próprio quarto. Acordava gritando no meio da noite. Ana Paula sempre dizia que eram pesadelos normais da idade. Que mais? Ele começou a se esconder quando ouvia a campainha. Ana Paula explicava que era hipersensibilidade a sons. E havia... André parou como se não quisesse continuar. O quê? Algumas vezes encontrei Gabriel com pequenos machucados. Um roxo no braço, um arranhão no pescoço. Ana Paula sempre tinha explicações. Ele havia caído, se batido durante uma crise. Júlia sentiu náusea. André, você acha que ela... Eu não quero acreditar nisso, mas agora, lembrando de tudo... Na quinta-feira, Júlia teve uma ideia. Pediu para André ligar para as referências que Ana Paula havia dado e fazer algumas perguntas específicas. A primeira família disse que nunca havia contratado ninguém chamado Ana Paula. A segunda nem existia. O telefone estava fora de serviço há anos. Ela forjou as referências também, concluiu Júlia. André, precisamos encontrá-la. Gabriel pode não ser a única vítima. Eles decidiram contratar um investigador particular. Júlia insistiu em pagar com suas economias. Sentia que era sua responsabilidade ajudar Gabriel a encontrar a verdade. O investigador, um homem experiente chamado Carlos, aceitou o caso e prometeu resultados em 1 semana. Enquanto isso, Júlia notou mudanças graduais em Gabriel.
Ele estava falando mais, ainda que em sussurros. Sorria ocasionalmente. E havia começado a desenhar figuras diferentes, casas com sol, árvores, ocasionalmente pessoas felizes. Na sexta-feira, enquanto Gabriel cochilava, André se aproximou de Júlia na sala. Eu preciso te agradecer, disse ele. Independente do que descobrirmos sobre o passado, o que você fez por Gabriel no por nós é um milagre. Ainda não terminei, respondeu ela. Gabriel merece saber a verdade e merece justiça. Júlia, eu me apaixonei por você. As palavras saíram num sussurro, mas ecoaram na sala como uma confissão que ele vinha guardando há semanas. Júlia o olhou nos olhos e viu ali não apenas o amor, mas a gratidão, o respeito e a esperança. André, você não precisa responder agora. Eu só precisava que você soubesse. No sábado, o investigador ligou. Encontrei Ana Paula Silva Santos. E vocês não vão gostar do que descobri. A reunião com o investigador Carlos aconteceu na segunda-feira após Gabriel adormecer. André e Júlia se sentaram na sala de estar enquanto Carlos abria uma pasta repleta de documentos e fotos. Ana Paula Silva Santos, 37 anos, possui um histórico perturbador, começou ele. Ela não é babá registrada, não tem nenhuma formação em cuidados infantis e tem antecedentes por estelionato. Júlia sentiu o estômago embrulhar. Mas o pior ainda está por vir, continuou Carlos. Consegui rastrear outras famílias onde ela trabalhou. 3 delas relataram que seus filhos desenvolveram problemas comportamentais súbitos durante o período em que ela estava empregada. André se curvou, apoiando a cabeça nas mãos. A família Rodrigues em Alphaville. O filho de 5 anos passou a ter terror noturno e parou de falar por 6 meses. A família Martins, na Vila Madalena, a filha de 6 anos, desenvolveu seletividade alimentar extrema e começou a fazer xixi na cama. E a família Costa, em Santana. O filho de 4 anos começou a ter crises de pânico e se tornou agressivo. Todos foram diagnosticados pelo mesmo Dr. Roberto Santana? Perguntou Júlia. Exato. Em todos os casos, Ana Paula apresentou os laudos falsos, convenceu as famílias de que as crianças tinham transtornos que requeriam cuidados especiais e se posicionou como a única pessoa capaz de lidar com eles. Mas por que ela faria isso? André levantou a cabeça, confuso. Controle e dinheiro, respondeu Carlos. Uma babá comum ganha salário mínimo. Uma especialista em crianças especiais cobra 5 a 10 vezes mais. Além disso, mantinha as famílias dependentes dela, criando uma situação onde era praticamente impossível dispensá-la. Júlia compreendeu a dimensão do horror. Ela traumatizava propositalmente as crianças para justificar sua permanência no emprego. E provavelmente sentia prazer psicológico com isso, acrescentou Carlos. O perfil dela bate com características de sadismo. André se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Meu Deus, Júlia! Durante 1 ano inteiro ela torturou meu filho, e eu paguei para ela fazer isso. Você não sabia, André, disse Júlia, tocando seu braço. Ela era uma especialista em manipulação. Onde ela está agora? Perguntou André, uma raiva perigosa brilhando em seus olhos. Morando em Campinas, trabalhando para uma família com 2 filhos pequenos. Os pais são médicos, viajam muito a trabalho. Ela está com eles há 8 meses. Precisamos alertar essa família, disse Júlia imediatamente. Já tentei. Mas sem provas concretas é difícil convencer os pais. Ana Paula é muito convincente e os médicos confiaram nela. Que tipo de provas vocês precisam? Perguntou André. Carlos os olhou seriamente. Gabriel precisaria testemunhar. Contar o que ela fez com ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel mal falava frases simples. Como poderia depor contra sua torturadora? Há outra opção, continuou Carlos. Se conseguíssemos gravar uma confissão dela... Como? Organizando um encontro. Ana Paula não sabe que vocês descobriram a verdade. Poderíamos fazê-la acreditar que Gabriel ainda está doente e que vocês precisam de sua ajuda novamente. Júlia considerou a possibilidade. É perigoso, e se ela suspeitar? É um risco que precisamos correr, disse André. Por Gabriel.
e pelas outras crianças que ela pode estar traumatizando agora. Naquela noite, depois que Carlos foi embora, Júlia subiu para ver Gabriel. Ele estava dormindo tranquilamente, o rosto sereno, iluminado pela luz suave do abajur. Era difícil imaginar que uma criança tão pequena havia passado por tanto sofrimento. "Você vai ficar bem", sussurrou ela, ajeitando o cobertor. "Eu prometo." No dia seguinte, Carlos entrou em contato com Ana Paula, fingindo ser um investigador particular contratado por André para encontrá-la. Disse que André queria conversar sobre novos métodos de tratamento para Gabriel e que estava disposto a pagar bem por uma consulta. Ana Paula aceitou se encontrar com eles no final da semana. "Ela mordeu a isca", informou Carlos. "Mas vocês precisam estar preparados para o que ela pode dizer. Pessoas como ela não sentem remorso. Elas podem até se gabar de seus atos." Júlia passou os dias seguintes preparando Gabriel psicologicamente. Não podia dizer-lhe sobre Ana Paula diretamente, mas começou a conversar sobre pessoas que machucam e como era importante contar a verdade quando isso acontecia. "Gabriel", disse ela na quinta-feira, "se alguém te machucou antes, você pode me contar. Nada de ruim vai acontecer com você." Gabriel a olhou por um longo momento. Então, pela primeira vez, ele se aproximou e deu um abraço nela. "Tia Júlia protege", sussurrou ele. E naquele momento, Júlia soube que faria qualquer coisa para garantir que Ana Paula pagasse por seus crimes. O encontro foi marcado para o sábado à tarde, em um café na Vila Madalena. Carlos havia escondido equipamentos de gravação na bolsa de Júlia e instruído tanto ela quanto André sobre como conduzir a conversa para obter confissões. "Lembrem-se", disse ele, "vocês precisam fazê-la se sentir segura e superior. Pessoas como Ana Paula gostam de se vangloriar de sua inteligência." Gabriel ficaria com Dona Conceição durante o encontro. Júlia havia explicado para sua mãe apenas que era uma reunião importante relacionada ao tratamento do menino. Quando Ana Paula entrou no café, Júlia precisou controlar a reação. Era uma mulher atraente, bem vestida, com um sorriso caloroso que não chegava aos olhos. Exatamente o tipo de pessoa em quem os pais confiariam seus filhos. "André, que bom te ver", disse ela, abraçando-o como se fossem velhos amigos. "E você deve ser a nova babá?" "Júlia", respondeu ela, apertando a mão de Ana Paula e lutando contra a vontade de recuar. Eles se sentaram e Ana Paula imediatamente assumiu o controle da conversa. "Carlos me disse que Gabriel ainda está tendo dificuldades." "Que pena, eu imaginava que com os cuidados certos ele estaria melhor." "Na verdade, ele melhorou muito", disse André cuidadosamente. "Mas ainda tem alguns comportamentos específicos." "Como quais?" Júlia se inclinou para a frente. "Ele tem muito medo de pessoas de jaleco branco e às vezes diz coisas estranhas sobre uma tia Ana." Por uma fração de segundo, Júlia viu algo sombrio passar pelos olhos de Ana Paula, mas ela recuperou a compostura rapidamente. "Crianças têm imaginação fértil, não é? Especialmente as que têm transtornos de desenvolvimento. O estranho é que ele parece melhor sem medicação", continuou André. "Os médicos acham que talvez o diagnóstico tenha sido precipitado." Ana Paula riu, um som que não combinava com a situação. "Médicos, eles nunca sabem realmente o que fazer com crianças como Gabriel. Eu sempre disse que tinha um método especial para lidar com ele." "Que tipo de método?" perguntou Júlia, fingindo curiosidade inocente. "Bem, crianças teimosas precisam aprender limites, não é? Gabriel era particularmente resistente. Precisava de medidas mais firmes para entender quem estava no comando." O sangue de Júlia ferveu, mas ela manteve a expressão neutra. "Medidas firmes?" Ana Paula se inclinou como se fosse compartilhar um segredo. "Vocês são pais modernos demais. Às vezes uma criança precisa de um pouco de disciplina física para aprender. Nada exagerado, claro. Apenas o suficiente para que soubesse que eu era séria." André cerrou os punhos debaixo da mesa. "Você batia no Gabriel?" "Eu corrigia comportamentos inadequados", disse Ana Paula, sem demonstrar nenhum remorso. E funcionava. Ele parava de fazer birra, parava de tentar chamar sua atenção, ficava quietinho no canto dele. "E os médicos? O doutor Santana?" Ana Paula riu novamente. "Roberto era meu ex-marido. Médico de verdade.
mas perdeu o registro depois de alguns problemas éticos. Ele me ajudava com os laudos quando eu precisava. As famílias sempre se sentiam mais seguras com um diagnóstico oficial. Júlia mal podia acreditar que Ana Paula estava confessando tão facilmente. Você fez isso com outras crianças? Claro, é um método muito eficaz. Pais desesperados pagam qualquer coisa para alguém que entenda seus filhos problemáticos. Ana Paula estava claramente se divertindo, acreditando que estava impressionando-os com sua inteligência. Gabriel não era problemático, disse André, a voz tremendo de raiva contida. Era assim, teimoso, grudento, sempre querendo atenção. Eu curei ele disso, não foi? Quando saí, ele estava bem comportadinho. Você traumatizou meu filho, explodiu André, levantando-se da cadeira. Ana Paula pálida, percebendo tarde demais que havia caído em uma armadilha. Eu estava apenas educando. Você mentiu sobre sua formação, forjou laudos médicos, traumatizou fisicamente e psicologicamente uma criança de 4 anos, disse Júlia, levantando-se também. E acabou de confessar tudo. Ana Paula olhou ao redor, procurando uma saída. Vocês não podem provar nada. É minha palavra contra a de vocês. Júlia sorriu pela primeira vez desde que a encontro havia começado. Na verdade, temos tudo gravado. E o Carlos que você conheceu? É investigador particular. Já estamos em contato com as outras famílias que você enganou. O rosto de Ana Paula se contorceu em uma máscara de ódio. Aquela criança era um demônio. Ele merecia cada... Ela não terminou a frase. André havia se levantado com tal fúria que outros clientes do café olharam em direção a eles. Você vai pagar por tudo que fez com meu filho, disse ele, a voz baixa e perigosa. Ana Paula saiu correndo do café, mas Carlos estava esperando do lado de fora com 2 policiais. 2 horas depois, Júlia e André estavam na delegacia prestando depoimento. Ana Paula havia sido presa em flagrante por estelionato e seria investigada por maus tratos infantis. Será que conseguiremos justiça? Perguntou André no caminho para casa. Sim, respondeu Júlia com convicção. E Gabriel finalmente poderá curar completamente. Mas quando chegaram em casa, encontraram Dona Conceição preocupada na porta. Júlia, Gabriel está pedindo por vocês. Ele disse que a mulher má foi embora. De alguma forma, o menino sabia que sua pesadelo havia chegado ao fim. Nos meses que se seguiram à prisão de Ana Paula, Gabriel passou por uma transformação que até mesmo Júlia, com todo o seu conhecimento de psicologia, considerou milagrosa. Era como se a verdade revelada tivesse libertado algo dentro dele que estava há anos aprisionado. Uma semana após o confronto, Gabriel falou sua primeira frase completa em 4 anos. Tia Júlia, obrigado por me salvar. André chorou ao ouvir as palavras do filho. Júlia também. O processo judicial contra Ana Paula revelou a extensão de seus crimes. O Dr. Roberto Santana, seu ex-marido, foi encontrado em Portugal e extraditado para depor. Ele confessou ter ajudado Ana Paula a forjar os laudos médicos em troca de dinheiro para sustentar um vício em jogos. As outras famílias vítimas de Ana Paula se juntaram ao processo. Gabriel, com o apoio de Júlia, prestou depoimento em audiência fechada, contando com suas próprias palavras o que havia sofrido. Tia Ana batia quando o papai não estava, disse ele ao juiz, a voz pequena mas firme. Ela dizia que se eu contasse, machucaria mais. Então eu parei de falar. A coragem de Gabriel inspirou as outras crianças vítimas a também falarem. O caso ganhou repercussão nacional como exemplo de como predadores podem se infiltrar nas famílias mais cuidadosas. Ana Paula foi condenada a 8 anos de prisão por estelionato, maus tratos e falsificação de documentos. Mas a verdadeira vitória estava acontecendo em casa. Gabriel voltou a frequentar a escola regular. No primeiro dia, agarrou a mão de Júlia com força. Você vai me buscar? Perguntou. Sempre, respondeu ela. Na escola, Gabriel rapidamente demonstrou ser uma criança excepcionalmente inteligente. Sua professora, senhora Helena, ficou impressionada com suas habilidades musicais e sua facilidade com matemática. É incrível pensar que ele foi diagnosticado como autista severo, comentou ela com Júlia. Ele é uma das crianças mais empáticas e sociais da turma. Em casa,
a relação entre André e Júlia se aprofundava naturalmente. Eles formavam uma família de fato, mesmo sem ter formalizado nada. Gabriel os chamava de meu papai e minha mamã Júlia, e nenhum dos dois o corrigia. Uma noite, enquanto Gabriel dormia, André e Júlia conversavam no jardim da casa. Você sabe que se apaixonou por nós dois, né? Disse André sorrindo. É difícil não se apaixonar por vocês, respondeu Júlia. Gabriel é uma criança incrível, e você é o homem mais dedicado e amoroso que já conheci. Júlia, eu quero que você saiba que meu amor por você não tem nada a ver com gratidão pelo que fez por Gabriel. Eu me apaixonei pela mulher que você é, pela sua força, sua inteligência, sua capacidade de enxergar além das aparências. Eu sei, eu te amo também, André. E amo Gabriel como se fosse meu próprio filho. Na verdade, disse André tirando uma pequena caixa do bolso, eu estava esperando ele estar melhor para fazer isso oficialmente. Júlia olhou para a caixa, o coração disparando. André, Júlia Mendes, você quer se casar comigo e ser oficialmente a mãe do Gabriel? Antes que ela pudesse responder, ouviram uma voz vinda da janela do quarto de Gabriel. Fala que sim, mamã Júlia. Eles riram, olhando para cima e vendo o menino espiando pela persiana. Parece que alguém não estava dormindo, disse André. E parece que alguém está ansioso pela resposta, respondeu Júlia. Ela olhou para o homem que havia aprendido a amar e para a janela onde estava a criança que já considerava seu filho. Sim, disse ela. 1000 vezes sim. Gabriel gritou de alegria do quarto e eles subiram correndo para abraçá-lo. Mas ainda havia uma última surpresa na jornada deles. André havia guardado um segredo durante todos esses meses. Um presente que estava planejando dar a Júlia, mas que só faria sentido no momento certo. Júlia, disse ele na manhã seguinte, entregando-lhe um envelope. Isto é para você. Dentro do envelope havia documentos de matrícula para terminar o curso de psicologia na PUC-SP, com todas as mensalidades pagas antecipadamente. André, eu não posso aceitar isso. Você vai aceitar sim, porque o mundo precisa de mais psicólogas como você, e porque você tem um sonho que merece ser realizado. Gabriel, que estava tomando café, levantou os olhos dos cereais. Mamã Júlia vai virar doutora igual você queria? Vou sim, meu amor. Aí você pode ajudar outras crianças como me ajudou? Júlia ajoelhou ao lado da cadeira dele. É exatamente isso que eu vou fazer. E pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que todos os seus sonhos estavam ao alcance das mãos. 18 meses se passaram desde o dia em que Júlia conheceu Gabriel no posto de gasolina. A casa no Alto de Pinheiros havia se transformado em um lar cheio de risadas, música e vida. Gabriel, agora com quase 9 anos, tocava piano como um pequeno prodígio. Suas composições, embora simples, carregavam uma emotividade que impressionava todos que as ouviam. Ele havia começado a dar pequenos recitais na escola e sua confiança crescia a cada apresentação. Mamã Júlia, disse ele numa manhã de sábado enquanto praticava no piano, posso compor uma música para o seu casamento? Júlia, que estava organizando os últimos detalhes da cerimônia, sorriu. Claro, meu amor. Seria a maior honra ter uma música sua no nosso casamento. O casamento estava marcado para o mês seguinte. Seria uma cerimônia simples, no jardim da casa, com poucos convidados, principalmente a família de Júlia e alguns colegas de trabalho de André. Gabriel seria o pajem, uma decisão que o deixou radiante de orgulho. Júlia havia se formado em psicologia 3 meses antes, com distinção magna cum laude. Sua monografia sobre trauma infantil disfarçado, quando diagnósticos escondem abuso, havia sido publicada em uma revista científica e estava sendo citada por outros pesquisadores. Durante a formatura, Gabriel segurou uma faixa que dizia "Minha mamã é doutora". E André filmou tudo com lágrimas nos olhos. "Estou tão orgulhoso de vocês dois", disse ele naquela noite. Mas o presente de formatura de André foi ainda mais especial. A proposta de abrirem juntos uma clínica especializada em trauma infantil. Você tem o conhecimento técnico, eu tenho o capital e a experiência em gestão, explicou ele. E Gabriel pode ser nosso consultor sobre o que realmente funciona para crianças que passaram por situações difíceis. Gabriel levou a proposta muito a sério.
Vocês precisam ter brinquedos legais na clínica, disse ele. E um piano. E biscoitos. Criança triste precisa de biscoito. A clínica estava sendo montada em um casarão reformado na Vila Madalena. Teria 5 consultórios, uma sala de atividades lúdicas, um pequeno auditório para musicoterapia e até mesmo um jardim sensorial para crianças com necessidades especiais. O nome havia sido sugestão de Gabriel. Instituto Esperança, onde crianças aprendem a sonhar de novo. Júlia estava revisando os últimos detalhes da decoração quando recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era a senhora Helena, professora de Gabriel. Júlia, você precisa saber de uma coisa. Gabriel tem usado os intervalos na escola para conversar com crianças que estão passando por dificuldades. Ontem, ele consolou uma menina nova que estava sendo intimidada pelos colegas. O que ele fez? Sentou ao lado dela e disse: eu sei como é se sentir assustada, mas sempre tem alguém que vai te proteger. Você só precisa encontrar essa pessoa. Depois ele trouxe ela até mim e pediu para eu cuidar da situação. Júlia sentiu os olhos marejarem. Gabriel está virando terapeuta antes mesmo de crescer, disse senhora Helena. A experiência dele está ajudando outras crianças a se abrirem sobre seus próprios problemas. Naquela noite, Júlia conversou com Gabriel sobre o que havia acontecido na escola. Por que você ajudou a menina nova? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Porque quando eu estava muito triste, você apareceu e me ajudou. Agora eu quero ajudar outras crianças também. E como você soube o que dizer para ela? Eu lembrei do que você sempre dizia, que todo mundo merece se sentir seguro e amado. André, que estava ouvindo da porta, se aproximou e abraçou os dois. Vocês sabem o que isso significa? Disse ele. Gabriel não só se curou do trauma, ele transformou sua dor em uma ferramenta para ajudar outros. Uma semana antes do casamento, eles receberam uma visita inesperada. Era a senhora Costa, mãe de uma das outras crianças vítimas de Ana Paula. Vim agradecer pessoalmente, disse ela com lágrimas nos olhos. Meu filho Miguel finalmente começou a falar sobre o que Ana Paula fez com ele. Foi a coragem de Gabriel que inspirou ele a se abrir. Miguel, de 6 anos, havia se escondido atrás da mãe, mas Gabriel se aproximou dele devagar. Quer ver meu quarto? Perguntou Gabriel. Tem uns carrinhos legais lá em cima. Os 2 meninos subiram juntos, e logo se ouviam risadas vindo do andar de cima. É incrível, disse a senhora Costa para Júlia. Miguel não ria assim há 2 anos. Quando ela foi embora, Gabriel desceu correndo. Mamã Júlia, posso perguntar uma coisa? Claro. Quando você abrir a clínica, pode ensinar outros adultos a ajudar crianças como eu e o Miguel? O que você quer dizer? Tipo, uma escola para adultos aprenderem a cuidar de crianças machucadas. Aí não vai ter mais gente má igual a tia Ana. André e Júlia se olharam, impressionados com a maturidade e a sabedoria do menino. Sabe de uma coisa, Gabriel? Disse Júlia. Essa é uma ideia brilhante. E você acabou de nos dar o projeto mais importante da nossa clínica. E assim, 3 vidas que se encontraram por acaso numa manhã quente de março estavam prestes a construir algo que mudaria a vida de centenas de outras crianças. O amor havia curado Gabriel. E agora Gabriel iria ajudar o amor a curar muitas outras crianças. Na véspera do casamento, enquanto Júlia fazia os últimos ajustes no vestido simples que havia escolhido, Gabriel bateu na porta do quarto. Posso entrar? Tenho uma surpresa. Claro, meu amor. Gabriel entrou carregando um envelope decorado com desenhos coloridos. Escrevi uma carta para você. Papai me ajudou com algumas palavras difíceis. Júlia se sentou na cama e abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia uma folha com a letra caprichada de Gabriel. Querida mamã Júlia, amanhã você vai ser minha mãe de verdade no papel também. Mas eu já sabia que você era minha mãe desde o primeiro dia que você cantou para mim. Quando a tia Ana era má comigo, eu sonhava que uma princesa ia vir me salvar. Eu não sabia que a princesa ia ser uma moça que trabalhava no posto de gasolina. Você me ensinou que falar a verdade não machuca e que pessoas boas existem de verdade. Agora eu quero ajudar outras crianças a acreditar nisso também. Obrigado por me dar uma família de novo. Com amor, Gabriel, seu filho para sempre. Júlia precisou pausar várias vezes para enxugar as lágrimas antes de conseguir terminar de ler. Gabriel,
Essa é a carta mais linda que já recebi na vida. Tem mais uma coisa, disse ele, tímido. Posso te mostrar a música que compus? Eles desceram para a sala onde Gabriel se sentou ao piano. André apareceu na escada, provavelmente atraído pelo som das teclas. Esta música se chama A Canção da Nossa Família, anunciou Gabriel solenemente. A melodia que ele tocou era simples, mas profundamente emotiva. Começava melancólica, representando os tempos difíceis, depois evoluía para notas mais alegres e esperançosas, culminando em um finale triunfante que celebrava o amor e a união. Quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado apenas pelos soluços emocionados de Júlia e André. Gabriel, disse André, a voz embargada, essa música é perfeita. Ela conta a nossa história inteira. Você realmente vai tocá-la amanhã? Perguntou Júlia. Claro, e você sabe o que mais? Vou dedicar ela para todas as famílias que se encontram quando mais precisam. Na manhã do casamento, a casa estava em festa. Dona Conceição havia chegado cedo para ajudar com os preparativos e estava radiante vendo a filha realizar todos os seus sonhos. Júlia, disse ela enquanto ajudava a filha a colocar o véu, seu pai estaria tão orgulhoso. Você encontrou uma família que te merece. Gabriel estava impecável em seu terno pequeno, com uma gravata azul que combinava com os olhos de André. Ele havia insistido em usar um distintivo especial que ele mesmo havia desenhado, filho oficial. A cerimônia foi íntima e emocionante. Quando Gabriel tocou sua composição, não havia olho seco entre os convidados. Mesmo o juiz que presidia a cerimônia precisou pausar para se recompor. André e Júlia, disse Gabriel quando chegou sua vez de falar como pajem, vocês prometem cuidar um do outro e de mim para sempre? Prometemos, responderam eles em uníssono. Então eu declaro vocês marido e mulher e minha família. A declaração não oficial de Gabriel arrancou risadas e aplausos de todos os presentes, mas a maior surpresa da noite estava ainda por vir. Durante a pequena festa no jardim, André pediu a atenção de todos. Há algo que vocês precisam saber sobre Júlia, disse ele. Em 3 meses, ela vai assumir a direção da primeira clínica especializada em trauma infantil disfarçado do país. Mas isso não é tudo. Ele se virou para a esposa. Conte para ele sobre o convite que você recebeu. Júlia corou. A Universidade Federal de São Paulo me convidou para desenvolver um protocolo nacional para a identificação de casos como o de Gabriel. O projeto vai treinar pediatras, psicólogos e assistentes sociais em todo o país. Os aplausos foram entusiasmados, mas Gabriel levantou a mão como se estivesse na escola. Posso falar? Claro, meu amor. Eu quero agradecer todas as pessoas que ajudaram nossa família. O tio Carlos que encontrou a tia Ana Má, a vovó Conceição que cuidou de mim, a tia Helena que me ensina na escola. Gabriel pausou e olhou diretamente para Júlia. Mas principalmente quero agradecer a mamãe Júlia, que me ensinou que mesmo quando pessoas ruins machucam a gente, sempre tem pessoas boas para consertar o que quebrou. Ele então se virou para todos os convidados. E agora eu quero falar uma coisa importante. Se vocês conhecem alguma criança que está triste ou com medo, por favor ajudem ela, porque toda criança merece ter uma família que ama ela de verdade. O discurso espontâneo de Gabriel recebeu uma ovação de pé. Várias pessoas estavam chorando abertamente. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já haviam ido embora e Gabriel dormia profundamente, André e Júlia se sentaram no jardim, onde tudo havia começado meses antes. Você acredita que há 1 ano você era uma frentista de posto e eu era um pai desesperado com um filho que ninguém conseguia ajudar? Disse André. E agora somos uma família que vai dedicar a vida a ajudar outras famílias, respondeu Júlia. Gabriel estava certo desde o início, disse André. Você não era uma babá que eu contratei. Você era a mãe que ele estava esperando. E vocês dois eram a família que eu nem sabia que estava procurando. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando as estrelas. André, posso te contar um segredo? Claro. No dia que conheci Gabriel, eu havia decidido desistir do sonho de ser psicóloga. Achava que nunca ia conseguir pagar a faculdade. E o que mudou? Gabriel. Quando vi aquele menino sofrendo, eu soube que tinha que encontrar um jeito de ajudar. Ele me deu propósito.
E você deu esperança para nós dois. Nas janelas do andar de cima, uma luz suave se acendeu. Gabriel havia acordado e estava olhando para eles do quarto. Acho que alguém quer se certificar de que não vamos a lugar nenhum, disse Júlia, acenando para ele. Gabriel acenou de volta e logo a luz se apagou novamente. Sabe o que mais? Disse André. Tenho a sensação de que nossa história está apenas começando. E ele estava certo, porque o amor verdadeiro não tem fim. Ele apenas se multiplica e cria novas histórias para serem contadas. 2 anos após o casamento, o Instituto Esperança havia se tornado referência nacional no tratamento de trauma infantil. A clínica atendia mais de 200 crianças por mês e havia uma fila de espera de 6 meses para consultas com Júlia. Gabriel, agora com 11 anos, havia se tornado uma pequena celebridade no mundo da psicologia infantil. Ele participava de palestras e conferências, sempre ao lado de Júlia, compartilhando sua história e inspirando outros profissionais. A diferença entre a tia Ana e a mamã Júlia, explicava ele para uma plateia de psicólogos em São Paulo, é que a tia Ana queria me quebrar e a mamã Júlia me ajudou a me consertar. E agora eu ajudo a consertar outras crianças também. O protocolo desenvolvido por Júlia já estava sendo implementado em 15 estados brasileiros. Dezenas de casos similares ao de Gabriel haviam sido identificados e resolvidos, poupando inúmeras crianças de anos de sofrimento desnecessário. Mas a história mais tocante chegou numa manhã chuvosa de terça-feira. Júlia estava atendendo em seu consultório quando a recepcionista a informou que havia uma família na sala de espera que insistia em falar com ela pessoalmente. Disseram que é urgente e que conhecem o Gabriel, informou a recepcionista. Júlia saiu para a recepção e encontrou um casal jovem com uma menina de cerca de 6 anos. A criança estava escondida atrás da mãe, exatamente como Gabriel costumava fazer. Doutora Júlia, disse o homem visivelmente emocionado. Sou Carlos Rodrigues. Minha filha Sofia foi vítima de uma situação similar à do Gabriel. Júlia convidou a família para sua sala e ouviu a história que já se tornara tristemente familiar. Uma babá que se apresentara como especialista, uma criança que desenvolvera problemas comportamentais súbitos, laudos médicos que não faziam sentido. Como vocês descobriram a verdade? Perguntou Júlia. Vimos Gabriel falando na televisão sobre sua experiência, disse a mãe, Caroline. Sofia estava assistindo conosco e de repente disse, esse menino entende. A tia Sara também era má comigo. Sofia, que até então havia permanecido em silêncio, olhou para Júlia com olhos que ela reconheceu imediatamente. O mesmo misto de medo e esperança que havia visto em Gabriel anos antes. Sofia, disse Júlia suavemente, você gostaria de conhecer o Gabriel? Ele tem uma experiência parecida com a sua. A menina acenou timidamente. Júlia ligou para casa e pediu para André trazer Gabriel à clínica. 1 hora depois, Gabriel entrou na sala com sua naturalidade característica. Oi, Sofia, disse ele, sentando-se no chão ao lado dela. Você está se sentindo confusa e assustada? Sofia acenou. Eu também me senti assim. Mas sabe o que descobri? Pessoas más existem, mas pessoas boas existem muito mais. E você achou uma pessoa boa. Ele apontou para Júlia. Durante os 30 minutos seguintes, Gabriel conversou com Sofia de uma forma que nem mesmo Júlia conseguiria. Ele validou seus sentimentos, compartilhou sua própria experiência e, mais importante, deu esperança. Sofia, eu prometo uma coisa para você, disse Gabriel no final. Você vai ficar bem, não vai ser rápido, mas você vai voltar a brincar, a rir e a confiar nas pessoas. Eu sei porque aconteceu comigo. Quando a família Rodrigues saiu, Sofia estava sorrindo pela primeira vez em meses. Gabriel, disse Júlia naquela noite, você tem um dom especial para ajudar outras crianças. É porque eu entendo elas, respondeu ele simplesmente. Quando você passa por uma coisa ruim, você aprende a reconhecer quando outra pessoa está passando pela mesma coisa. André, que havia observado toda a interação, teve uma ideia. E se criássemos um programa de mentoria? Crianças que se recuperaram de traumas ajudando outras crianças que estão começando o processo de cura? Tipo um clube de crianças corajosas? Perguntou Gabriel animado.
Exatamente, disse Júlia. Com você como coordenador. O Clube dos Corajosos foi lançado 3 meses depois. Gabriel treinava outras crianças que haviam superado traumas para serem mentoras de novos pacientes. O programa foi tão bem sucedido que outras clínicas pelo país começaram a implementar versões similares. Mas o momento mais especial chegou no aniversário de 5 anos do encontro entre Júlia e Gabriel. Eles estavam celebrando em casa quando Gabriel pediu para fazer um anúncio. Papai, mamãe Júlia, vocês sabem que eu amo vocês, né? Claro, meu amor. E vocês sabem que eu estou muito feliz com nossa família? Sabemos, disse André. Então eu decidi uma coisa. Quando eu crescer, quero estudar psicologia igual a mamãe Júlia. Mas não para ser psicólogo comum. Para quê, então? Perguntou Júlia. Gabriel sorriu com aquele brilho especial nos olhos. Quero inventar uma máquina que descobre quando adultos estão mentindo para crianças. Aí nunca mais vai ter criança sofrendo igual eu sofri. Júlia e André se entreolharam, impressionados mais uma vez com a maturidade e a bondade de Gabriel. Sabe de uma coisa, meu filho? Disse André. Se alguém pode inventar uma máquina dessas, esse alguém é você. E naquele momento, Júlia teve certeza de que Gabriel não apenas havia se curado completamente de seu trauma, ele havia transformado sua dor no combustível para uma missão de vida que salvaria milhares de outras crianças. O menino que um dia havia sido silenciado pelo medo, agora usava sua voz para dar voz a tantos outros. Gabriel estava completando 13 anos quando receberam uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era de um jornalista investigativo chamado Ricardo Pontes, que estava fazendo uma matéria especial sobre Ana Paula e havia descoberto algo chocante. Doutora Júlia, preciso conversar com vocês urgentemente. Descobri algo sobre Ana Paula que vai além de tudo o que imaginávamos. A reunião foi marcada para o sábado no Instituto Esperança. Ricardo chegou com uma pasta volumosa e uma expressão grave. Primeiro, quero que saibam que Ana Paula foi encontrada morta na prisão há 3 meses. Suicídio, segundo os laudos oficiais. André e Júlia ficaram chocados, mas Gabriel, surpreendentemente, permaneceu calmo. Ela não podia mais machucar ninguém, disse ele simplesmente. Gabriel tem razão, continuou Ricardo, mas o que descobri vai muito além. Ana Paula não agia sozinha. Ela fazia parte de uma rede organizada. Ricardo abriu a pasta e mostrou documentos que deixaram todos sem fôlego. Encontramos evidências de que Ana Paula estava conectada a pelo menos 50 outros cuidadores em todo o país. Eles se especializavam em traumatizar crianças para criar dependência das famílias. Como assim? Perguntou Júlia, sentindo náusea. Era um esquema financeiro elaborado. Eles infiltravam babás, cuidadores e até mesmo alguns profissionais de saúde em famílias de classe média alta. Traumatizavam as crianças, criavam diagnósticos falsos e depois se posicionavam como os únicos capazes de lidar com os problemas. André estava pálido. Quantas crianças? Estimamos que mais de 800 crianças em 5 anos. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre. Eles tinham células em várias cidades. Gabriel, que havia escutado tudo em silêncio, se levantou. Todas essas crianças ainda estão sofrendo? Muitas, sim. O esquema foi descoberto há pouco tempo. A Polícia Federal está investigando, mas será um processo longo. Gabriel olhou para os pais com uma determinação que eles conheciam bem. Nós temos que ajudar todas elas. Júlia sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Gabriel, meu amor, é uma situação muito complexa. Mamã Júlia, ele a interrompeu. Você lembra o que me disse no primeiro dia que nos conhecemos? Que a alma só precisa de uma canção para lembrar que não está sozinha? Lembro. Então essas 800 crianças precisam da nossa canção. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que chegara. Na verdade, Gabriel, é por isso que estou aqui. Quero propor algo a vocês. Ele tirou outro documento da pasta. O Ministério da Saúde está criando uma força-tarefa nacional para identificar e tratar todas as vítimas dessa rede. Eles querem que vocês liderem o projeto. Júlia olhou para André, depois para Gabriel. Seria um compromisso de pelo menos 3 anos, continuou Ricardo. Vocês teriam que viajar pelo país, treinar equipes, implementar protocolos e salvariam centenas de crianças, completou Gabriel.
Isso mesmo. André pegou a mão de Júlia. O que você acha? Acho que nossa família tem uma missão maior do que imaginávamos. Gabriel se aproximou deles. Posso participar também? Não como criança, mas como consultor? Eu entendo essas crianças melhor que qualquer adulto. Ricardo acenou positivamente. Na verdade, o Ministério especificamente solicitou a participação de Gabriel. Querem criar um protocolo de terapia por pares. Crianças vítimas ajudando outras crianças vítimas. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, a família se reuniu na sala para tomar a decisão final. É uma responsabilidade enorme, disse André. E vai mudar completamente nossas vidas. Nossas vidas já mudaram completamente desde que nos conhecemos, respondeu Júlia. E sempre foi para melhor. Gabriel, sentado entre os pais no sofá, disse algo que os emocionou profundamente. Sabe o que eu acho? Acho que a tia Ana fez uma coisa muito ruim, mas sem querer ela criou algo muito bom. Como assim? Perguntou Júlia. Se ela não tivesse me machucado, vocês nunca teriam se conhecido. Eu nunca teria virado forte o suficiente para ajudar outras crianças. A clínica nunca teria existido. E agora, nós não poderíamos salvar essas 800 crianças. André abraçou o filho com força. Gabriel, você é a pessoa mais sábia que eu conheço. Então vocês topam? Perguntou Gabriel. A gente vai aceitar a missão? Júlia olhou para os dois homens de sua vida. O marido que a amava incondicionalmente e o filho que havia se tornado sua maior inspiração. Nós topamos, disse ela, porque uma família que foi curada pelo amor tem a obrigação de espalhar essa cura para outros. Gabriel saltou do sofá animado. Então vamos salvar o mundo. André e Júlia riram, mas no fundo sabiam que Gabriel não estava exagerando muito. Eles realmente estavam prestes a salvar o mundo de centenas de crianças. E tudo havia começado com uma simples canção de roda cantada num posto de gasolina numa manhã quente de março. 5 anos depois, a família Oliveira Mendes se tornara lenda nacional. O projeto coordenado por eles havia identificado e tratado com sucesso 847 crianças vítimas da rede criminosa. Gabriel, agora com 18 anos, acabara de ser aceito em psicologia na USP com uma bolsa de estudos integral. Era manhã de domingo e eles estavam em casa pela primeira vez em meses, depois de uma turnê pelo Nordeste implementando protocolos de identificação de trauma infantil. Gabriel estava na cozinha preparando café, uma tradição que mantinha desde criança, quando André desceu as escadas com uma carta oficial nas mãos. Chegou algo importante, disse ele, estendendo o envelope para Júlia. Era do Palácio do Planalto. Júlia abriu e leu em voz alta. A família Oliveira Mendes está convidada para receber a Ordem do Mérito Humanitário por serviços excepcionais prestados à proteção da infância brasileira. Gabriel quase derrubou a cafeteira. Vamos conhecer o presidente? Aparentemente sim, respondeu Júlia, ainda processando a informação. E vamos receber uma medalha? Parece que sim. Gabriel sorriu daquele jeito que ainda derretia o coração dos pais. Posso fazer um discurso? André riu. Tenho certeza de que vão deixar. Uma semana depois estavam em Brasília para a cerimônia. Gabriel, agora um jovem alto e confiante, mas que mantinha a doçura de sempre, havia preparado cuidadosamente suas palavras. Quando chegou sua vez de falar, ele se aproximou do microfone com a naturalidade de quem havia passado anos falando para plateias. Senhoras e senhores, começou ele, há 13 anos, eu era uma criança quebrada que não conseguia falar. Hoje, estou aqui representando centenas de crianças que encontraram sua voz novamente. A plateia estava em silêncio absoluto. Quero contar uma coisa para vocês. Quando minha mãe Júlia me conheceu, eu estava tendo uma crise no banco de trás do carro do meu pai. Ela poderia ter apenas abastecido o carro e seguido sua vida. Mas ela escolheu parar e cantar para mim. Gabriel pausou, emocionado. Essa escolha dela não salvou apenas a minha vida. Salvou a vida de 847 crianças que hoje têm direito de ser felizes por causa do trabalho da nossa família. Ele olhou diretamente para os pais. Papai André me ensinou que amor não é apenas sentimento, é ação. Mamãe Júlia me ensinou que nossa dor pode se transformar na cura de outras pessoas.
E juntos, eles me mostraram que família não é apenas quem nasce conosco, mas quem escolhe ficar conosco. A voz de Gabriel ficou mais forte. Hoje, estudantes de psicologia em todo o país aprendem o protocolo Gabriel para identificar crianças traumatizadas. Mais de 200 clínicas usam nossa metodologia. Mas o mais importante é isto: nenhuma criança precisa mais ficar em silêncio. Ele se virou para a plateia. Se há uma coisa que quero que vocês lembrem, é esta. Toda criança que está sofrendo está esperando que alguém pare, escute e cante uma canção de esperança para ela. Sejam essa pessoa. O discurso de Gabriel recebeu uma ovação de pé que durou 5 minutos. Depois da cerimônia, estavam voltando para o hotel quando Gabriel fez uma pergunta que surpreendeu os pais. Vocês acham que Ana Paula, onde quer que ela esteja, consegue ver o que aconteceu? Júlia e André se entreolharam, não esperando essa reflexão. Por que você pergunta isso? Disse Júlia. Porque quero que ela saiba que a maldade dela não venceu. Que cada criança que a gente salvou é uma prova de que o amor é mais forte que a crueldade. André parou de andar e abraçou o filho. Gabriel, você se transformou no homem mais extraordinário que eu conheço. Eu me transformei na pessoa que vocês me ajudaram a ser, respondeu Gabriel. E agora quero ajudar outros pais e filhos a se transformarem também. 3 meses depois, Gabriel começou a faculdade. No primeiro dia de aula, a professora de Psicologia do Desenvolvimento pediu para os alunos se apresentarem e contarem por que escolheram o curso. Quando chegou a vez de Gabriel, ele se levantou e disse simplesmente: Meu nome é Gabriel Oliveira Mendes. Eu escolhi Psicologia porque acredito que toda criança machucada pode ser curada com muito amor, e porque quero passar minha vida provando isso. Uma colega levantou a mão. Você é o Gabriel do Instituto Esperança? O menino que ajudou a salvar todas aquelas crianças? Gabriel sorriu. Eu sou uma criança que foi salva e que agora ajuda a salvar outras crianças. E vocês todos podem fazer isso também. Naquela noite em casa, Gabriel encontrou Júlia lendo no jardim. Mamã Júlia, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes eu ainda sonho com aquele dia no posto de gasolina. Mas agora, no sonho, em vez de estar assustado, eu estou cantando junto com você. Júlia fechou o livro e olhou para o filho que havia se tornado sua maior obra. Sabe o que isso significa? O quê? Significa que você não é mais a criança que foi salva. Você é a canção que salva outras crianças. Gabriel sorriu e se sentou ao lado dela. E você sabe o que mais? Cada criança que a gente ajuda vira uma nova canção. E essas canções vão ajudar outras crianças, e essas outras crianças vão virar novas canções. E assim o ciclo continua, completou Júlia. Para sempre, disse Gabriel. Eles ficaram em silêncio, contemplando as estrelas e pensando nas centenas de crianças que naquele exato momento estavam dormindo tranquilas porque encontraram pessoas dispostas a cantar canções de esperança para elas. Porque no final das contas, foi isso que aconteceu numa manhã quente de março, num posto de gasolina em Osasco. Uma jovem escolheu parar sua vida para cantar uma canção para uma criança assustada. E essa canção ecoou pelo país inteiro, transformando dor em cura, medo em coragem e silêncio em esperança. Gabriel tinha razão. O amor realmente é mais forte que a crueldade. E uma única canção pode mudar o mundo.